1988, um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SINP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. De agosto. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas novidades, dicas, curiosidades e informações. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, foi recebido em Brasília pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira. Fique conosco. Momento Olímpico. Na última segunda-feira, a brasileira Rafaela Silva conquistou a medalha de ouro para nosso país no judô, na categoria leve até 57 quilos. Foi a primeira medalha de ouro conquistada pelo Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro. O Brasil já tem tradição no judô. Em 1988, nas Olimpíadas de Seul, Aurélio Miguel faturou o ouro na categoria meio pesado. Com essa conquista inédita, ele sagrou-se o primeiro campeão brasileiro olímpico de judô. Essa, você sabia? Nesta semana, nós comemoramos algumas datas importantes, como o Dia do Advogado, Dia do Estudante e o Dia do Economista. Parabéns a todos! A alta carga tributária incidente sobre a atividade empresarial não é a única dificuldade imposta às empresas brasileiras. A complexidade do nosso sistema realmente importuna e dificulta a atividade empresarial. Um exemplo disso pode ser verificado em mais uma exigência de natureza acessória, portanto burocrática, imposta às empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Trata-se da declaração de substituição tributária, diferencial de alíquota e antecipação, que a partir de janeiro passou a ser exigida dessas empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Eu destaco, no entanto, que o Estado de São Paulo fixou a data de 20 de agosto para o envio de mais essa obrigação acessória imposta a qualquer empresa optante pelo Simples Nacional. Portanto, eu não falo aqui de uma exigência que é feita apenas para as empresas que realizam vendas em operações interestaduais. Quem não as realiza deverá também entregar essa declaração, que, portanto, seguirá com informações zeradas. Alguns estados do Norte e Nordeste prorrogaram a data de entrega desta declaração. Amazonas e Alagoas, por exemplo, prorrogaram para janeiro de 2017. Em outros casos, como por exemplo, o estado do Pará, não exigirá a entrega da declaração das empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Muito embora a entrega aparente ser um procedimento simples, as empresas devem estar atentas aos seguintes aspectos. O sistema da Secretaria de Estado da Fazenda não permite a importação de dados, o que significa que a alimentação dessa declaração será feita manualmente, item por item. Um outro aspecto que dificulta a vida das pequenas empresas: o envio não poderá ser feito simplesmente com a utilização do certificado digital. Será exigida a obtenção de uma senha eletrônica em um dos postos de atendimento da Secretaria de Estado da Fazenda.
que não está 100% operacional em razão de uma greve que está em andamento. Ou seja, alguns postos de atendimento sequer estarão funcionando. Como o prazo está próximo, recomenda-se, portanto, às empresas optantes pelo Simples, que estão no estado de São Paulo, que se antecipem, que busquem a sua senha eletrônica e que iniciem a preparação da declaração, que será feita manualmente. Acontece em São Paulo. No mês de agosto, a Cinemateca Brasileira completa 70 anos de vida, dando início a um semestre de comemorações pelo aniversário do Espaço Cultural. O local recebe até o dia 21 uma retrospectiva completa com 14 trabalhos do diretor de cinema Glauber Rocha. A mostra é gratuita. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, número 207, na Vila Mariana. Não perca! A contabilista Fabiana Scandiuzzi esclarece alguns pontos importantes sobre a necessidade de uma contabilidade gerencial nas empresas. Acompanhe. Um dos grandes problemas que o empresário enfrenta é fazer uma diferença conceitual e prática do quanto custa a empresa dele e quanto vale a empresa dele. Vale a pena vender o seu negócio? Vale a pena amargar alguns meses de prejuízo, esperando uma retomada do crescimento? Nós, no Brasil, estamos aqui passando exatamente por uma situação dessa, de recessão acumulada de 2 anos, com uma possibilidade de uma retomada de crescimento. É uma pena, mas o empresário ainda ele visualiza a contabilidade como a forma de pagar os impostos e só. Então, em momentos de crise que nós temos que olhar mais ainda para os nossos relatórios gerenciais, olhar mais ainda para as formas de acesso das informações que se tem e que são geradas pela contabilidade, atrelar isso a uma visão financeira e sim, analisar percentual, analisar a possibilidade de custo e analisar a possibilidade de fazer receitas, fazer lucro com uma possível venda de um negócio, se for o caso. A APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, realizará novas eleições no mês de novembro. O vencedor vai exercer o mandato durante o triênio 2017, 2018 e 2019. No último sábado, com a presença do presidente Jaime de Oliveira e de vários convidados, aconteceu o lançamento da chapa da situação, AMB Forte, na sede social da instituição. Buscando a união por uma associação mais forte, Jaime de Oliveira tentará a reeleição. Confira como foi. Hoje nós estamos lançando a chapa AMB Forte, Independente e Representativa. É uma chapa que vai disputar as eleições da AMB agora no mês de novembro para o triênio de 2017-2019. Nós estamos confiantes, estamos felizes, estamos aqui com representantes do Brasil todo, de todos os estados, de todas as regiões. A chapa está sendo construída e vai ser apresentada já a esta noite ao Brasil, aos colegas que vieram, e aos poucos vamos visitando todas as regiões para mostrar este trabalho, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós estamos esperando da próxima gestão da AMB. O otimismo está começando a aparecer no horizonte. As expectativas de crescimento para o ano que vem estão aumentando e as projeções de queda do Produto Interno Bruto para este ano estão diminuindo. Também o início da retomada que estava sendo projetado para o segundo trimestre do ano que vem está sendo antecipado para o primeiro trimestre de 2017. Agora, qual que é o cuidado que o pequeno empresário deve ter? O primeiro é que a crise não acabou ainda. O segundo, que não pode se deixar levar pelo entusiasmo dos demais, por 3 motivos. Primeiro, que quando a economia sobe ou desce, quer dizer, não é todo mundo que vai na mesma velocidade. Então, alguns setores saem na frente e outros saem atrás.
A segunda coisa, mesmo dentro de um setor ou de uma região, algumas empresas vão mais rápido do que as outras. Então, não olhar bem para onde está indo a sua empresa, quer dizer. E aí vem a terceira recomendação. Olha para o próprio umbigo, quer dizer, vê como é que está a empresa indo, quer dizer, mesmo numa recessão ela pode estar crescendo, ganhando no mercado, ou numa expansão pode estar diminuindo. É isso. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é a Sua Excelência, o ministro Marcos Pereira, que é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É um prazer tê-lo conosco. É uma alegria falar com você, com seus telespectadores e podermos estar então conversando um pouquinho sobre o Brasil, sobre as pequenas indústrias brasileiras e um pouquinho do cenário nacional, político e econômico. Nosso prazer. Ministro, nós trouxemos uma pesquisa da Datafolha, que tem um histórico desde março de 2013 até o presente momento, com toda a evolução, com os desafios, etc., que o senhor viu e que eu tenho certeza que serão analisados pela sua equipe para isso. Qual o cenário que o senhor vê do nosso país? Eu vejo com muito otimismo, não obstante, a gente percebe que a reação, como se diz no linguajar mais da indústria, no chão de fábrica, a reação ainda não é a melhor e não é a que nós gostaríamos. Mas, na semana passada, por exemplo, o FMI, que é um órgão conservador nas suas análises, apontou uma diminuição da queda do PIB de 3,80 para 3,30. Que é significativo, já é significativo meio ponto. Apontou também uma projeção de crescimento do PIB do ano que vem em 0,5 pontos percentuais, em 0,50%, 0,50%, meio pontos percentuais. E, repito, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, é conservador. Altamente. O relatório Focus aponta um crescimento para o ano que vem de 1%. Então, nós estamos otimistas. É preciso que o seu telespectador, que os brasileiros e as brasileiras que lhe assistem pelas redes sociais e pelos demais canais abertos de televisão do Brasil, que eles tenham um pouquinho de paciência, porque nós temos aí 2 calendários que, querendo ou não, atrapalham um pouco o nosso avanço, o avanço do governo. Sim. Do presidente Michel Temer, do qual eu tenho fazido parte aqui no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É o calendário do próprio impeachment em si, que todos sabem que o Senado Federal precisa confirmar o afastamento, que hoje é um afastamento provisório em definitivo. Nós temos sinalização de que isso deve acontecer lá para o final de agosto. Enquanto o governo for um governo interino, nós temos... não obstante, é importante registrar que o governo é interino, mas nós estamos atuando como se definitivo fosse. É verdade. Mas, querendo ou não, gera um certo desconforto para os investidores, principalmente para os investidores internacionais. E temos também, para finalizar, ministro, o calendário da eleição. Sim. A eleição de outubro, de prefeitos e vereadores, que, querendo ou não, também acaba muitas das medidas que nós precisamos tomar para ajustar a economia brasileira, para ajustar o ambiente de negócios e melhorar o ambiente de negócios no Brasil, acaba contaminando o calendário eleitoral. Então, nós estamos atentos a esses 2 calendários. Eu tenho certeza que o seu telespectador vai ser surpreendido após a passagem disso. Não, ele já tomou conhecimento, está na pesquisa, ministro, que 3 em cada 4 micro e pequenos empresários estão otimistas em relação ao futuro. Isso deu na pesquisa de maio e deu na pesquisa de junho, exatamente confirmando tudo isso que o senhor está dizendo. E, além disso, a pesquisa, que é sinalizadora de tendência, dita pela Datafolha, mostra um otimismo futuro. Claro que existem alguns problemas que nos trazem até aqui, que o senhor gentilmente disse, faça uma pauta, nos mande para análise. Não foi isso? Exatamente. Então, tudo aquilo que o senhor está dizendo está na pesquisa, eles já viram
a mudança da curva e a confiança depositada na audiência com o senhor presidente, Michel Temer, e que, inclusive, foi colocado que isso traz a responsabilidade e o peso dessa confiança, que eu tenho certeza que o seu ministério, o senhor está muito obviamente dizendo a mesma coisa de uma forma até mais detalhada. Nesse cenário, ministro, existem desafios que virão após a definição do impeachment, que virão após a definição das eleições, que serão a base do próximo governo, presidência, etc. Agora, uma questão que nós gostaríamos de tentar entender um pouquinho da sua experiência e expertise. É todo esse calendário que está aí colocado, a Olimpíada também, etc. Isto vai apaziguar mais ainda o país, ou a avaliação é de que a crise política deve continuar nos patamares atuais? Eu entendo a minha análise, inclusive como presidente, hoje licenciado para exercer o cargo de ministro, mas presidente nacional de um partido político, o Partido Republicano Brasileiro, o PRB. Então, como político, a minha análise é que nós já estamos pacificando essa questão da crise política. Sim. A eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, já vem trazer um novo ambiente para a Câmara. Ontem mesmo eu conversava com o primeiro secretário da Câmara, o deputado federal Beto Mansur, que é inclusive do meu partido. Ele me disse que o clima na Câmara dos Deputados já é outro hoje, porque havia realmente uma tensão com o afastamento pelo Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Eduardo Cunha e com a presidência de forma um pouco incipiente do primeiro vice-presidente. Então, o clima não estava bom. Mas com a eleição do Rodrigo Maia, que é um homem experiente, que é um homem que já está no 5º mandato de deputado federal, essas questões, principalmente na Câmara, já estão sendo equacionadas. A prova disso é que o governo, nos primeiros dias de governo, conseguiu aprovar em 2 turnos na Câmara e depois também no Senado a desvinculação das receitas da União, a chamada DRU. Que é importante. Que é importantíssimo para colocar o país nos eixos e resolver no médio prazo a questão do déficit primário, do déficit público. Nós conseguimos também aprovar a lei que denominou-se a Lei das Estatais, onde proíbe-se a alguns políticos que exerceram cargos políticos recentemente ocupar diretorias, presidências, conselhos de estatais, e com isso se evitará que ocorram problemas como esse tão conhecido dos brasileiros e das brasileiras da Petrobras, esse problema de indicações políticas que acaba depois por gerar corrupção. Então, nós estamos muito animados. A nossa base do governo do presidente Michel Temer é uma das bases mais amplas dos últimos tempos. Nós temos hoje 2/3 do Congresso Nacional votando com o governo e vamos, tão logo passe esse calendário, pelo menos é isso que nós estamos discutindo no âmbito das reuniões ministeriais, apresentar reformas estruturantes para o Brasil, que tenho certeza até o ano que vem a gente possa avançar e aprovar. Dentro desse cenário, no ano passado nós encomendamos também uma pesquisa Datafolha que apontava que a crise econômica que o país vivia era originária da crise política, que trazia a crise de confiança e a falta de investimento. A própria pesquisa demonstra a volta da confiança de uma forma gradual, mas muito sólida. Dentro do governo, esta é a mesma sensação? Não tenha dúvida, é a mesma sensação. Você sabe, eu sou advogado de formação, mas também de profissão. Eu atuava até ocupar o cargo de ministro na advocacia, também na docência, professor de direito. Então, lecionar é para quem tem vocação. É verdade. Medicina é para médico, advocacia é para advogado, política é para político. Hoje nós temos um presidente da República que é político e que sabe apaziguar o meio político. Foi presidente da Câmara dos Deputados por 3 vezes, foi deputado federal por 24 anos, então hoje nós estamos sendo conduzidos
por um político, por um líder que sabe dialogar. E no Brasil, num país democrático, num Estado democrático de direito, as coisas se resolvem com o diálogo, o que infelizmente não acontecia com a presidente afastada. Então, a crise política, eu posso te garantir que já está equacionada, e isso sinaliza para a confiança e para a melhora também na economia. Eu tenho certeza que aqui no Ministério devem passar investidores internacionais, nacionais, o próprio sistema financeiro, etc. O senhor diria que a sensação desses grandes grupos em relação à economia é a mesma? Eu diria por causa dos próprios relatórios que estão sendo apresentados, como dizíamos agora há pouco, do FMI, o relatório Focus, e também as conversas que o governo tem tido com esses empresários. Eu tenho recebido vários, inclusive estive há poucos dias atrás em Xangai, na China, para a reunião do G20, o grupo dos 20 países mais ricos, a reunião dos ministros de comércio, que está preparando a reunião de cúpula, que vai acontecer em setembro, a qual o presidente Michel Temer deverá estar presente. E em várias bilaterais, em várias conversas com vários ministros de outros países, todos sinalizaram o interesse dos investidores internacionais investirem no Brasil e a confiança nas instituições brasileiras que fazem esse processo de transição do governo de forma muito transparente, de forma muito equânime. Então, esses empresários, esses investidores também já estão, aí eu vou usar uma palavra aqui de um colega meu, o ministro Henrique Meirelles sempre costuma dizer que os investidores já estão tirando os projetos da gaveta, já estão desempoeirando, para tão logo o Senado confirme o afastamento definitivo da presidente, comece então a tocar esses projetos. Que é muito bom que ocorra, nós precisamos do investimento. E nós estamos empenhados para que eles ocorram. Agora, dentro desse cenário todo, o otimismo está aí colocado, os desafios estão aí colocados, o diálogo está aberto nos vários ministérios, o próprio presidente, existe a sensação da pacificação nas conversas, na classe política, pelo menos a sociedade civil vê essa pacificação. O senhor acredita que a tendência de se consolidar cada vez mais nessa pacificação e se focar objetivamente nos problemas que precisam ser solucionados? Eu acredito e tenho certeza. A prova disso é que você foi recebido recentemente pelo próprio presidente da República. É verdade. Você está aqui conosco, tenho certeza que já esteve com outros ministros ou estará em breve. É verdade. A esplanada dos ministérios hoje está aberta, os ministros estão com as suas portas abertas para receberem as demandas da sociedade brasileira e começar a tocá-las, e já estamos tocando todas aquelas que podemos fazê-la agora e preparando para já adiante, tão logo passe esse calendário, essa agenda que eu comentava com você e com o seu telespectador agora há pouco, nós possamos avançar muito mais. Ministro, chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Muito obrigado, parabéns a você pela sua audiência, pelos seus telespectadores, aqueles que te acompanham também nas redes sociais. Eu estou à disposição para poder voltar a dialogar com o seu telespectador e quero dizer que, no que depender do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nós estamos aqui com toda a equipe, uma equipe altamente técnica, qualificada, de sólida formação, prontos para ajudar o Brasil a voltar a crescer, gerar rendas e gerar empregos. Ministro Marcos Pereira, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito na sua gestão e que o Brasil volte a crescer, e eu tenho certeza que isso irá ocorrer em breve. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!